Prezados. O compromisso do canal Resenha do Júri é manter a máxima imparcialidade, concentrando-se estritamente no aspecto jurídico, informativo e educacional de um júri. Para respeitar direitos de alguns envolvidos, o canal fez cortes e não exibirá testemunhas e nem etapas que envolvam os réus absolvidos. Qual que é a profissão do senhor aqui que o senhor faz a vida? Eu entendi que o senhor está preso, né? Mas antes de ser segregado, qual que é a sua atividade? Empresário, senhor. Tá? E o senhor está em que ano? Estava no ramo de comércios alimentícios. Entendi. Em média, ganhava quanto nessa atividade? A gente trabalhava em família, Meretícia, então não tem como inspecionar uma renda, né? Eu trabalhava com a minha mulher e as minhas filhas, então sempre, às vezes vendia bastante, às vezes vendia pouco. Mas em média, ainda que aproximado, né? Se não tiver um número preciso. Eu acredito que a gente conseguia pagar as contas ali e sobrava uns 5 mil pra gente. Entendi. Seria então de R$105 tirado as despesas que o senhor tinha por ocasião da atividade empresarial. Perfeito. O senhor chegou a frequentar a escola, tem que ser? Sim, senhor, eu estudei, consegui completar o segundo grau completo. Ensino médio, é isso? Sim, O senhor tem que idade hoje? Tenho 43 anos. Problema de saúde o senhor tem? Não, senhor. Na verdade, quando criança, eu perdi um rim, né? O baço, o pâncreas, quando criança, caí de bicicleta e... Mas ainda hoje você tem tratamento, medicação ou não? Sim. Sim? Sim. Dentro do sistema penal. Perfeito. Ok. O senhor é casado hoje? Sim, senhor. É com a acusada Cristiana, é isso? Sim, senhor. E o senhor tem filhos também, né? Sim, senhor. Todos são quantos e que idade eles têm? Tem 2 meninos. A Lana tem 24 e a Amanda tem 17. São os filhos também que o senhor tem com a própria Cristiana, é isso? Sim, senhor. E aí, a Alana e a Amanda, que são filhas do senhor, elas moram com quem? Hoje elas moram com a mãe. Com a mãe, as duas? Sim, senhor. A Cristiana me parece que ela falou que a Alana já não mora mais com ela. Sim, senhor. Na verdade, a Amanda casou, né? Com o meu genro, David. Tá. E hoje eles moram juntos, casados e... Tem vida própria, é isso? Sim, senhor. E aí, em relação à Amanda, ela mora com a Cristiana e depende dela, é isso? Sim, senhor. A menor depende da mãe. Edson, fala esse processo criminal. O senhor tem ou teve outros? Benedício, na verdade, sim. Eu tive um processo que eu já paguei porque eu estou no cárcere, então eu já assinei uma vara em termos desse processo que eu respondi. Eu observo aqui, Edson, no seu histórico criminal, que o senhor teve aqui uma condenação por um crime de receptação, por um fato que aconteceu, quando eu verifico aqui, no dia 6 de 2 de 2015. Você recorda disso? Sim, senhor. A pena aplicada, qual foi, o senhor sabe dizer? Aqui eu tenho anotação de 1 ano e 4 meses. Sim, senhor. Ok. Na sequência, eu observo que o senhor respondeu aqui por porte de granada de fogo, e a anotação que eu tenho aqui é uma absolução de primeiro grau e não há notícia melhor tempo nesse julgado, é isso? Sim, senhor. Na verdade, essa arma, eu era um colecionador, um crack. Na verdade, se o senhor vereador que me interrompeu o senhor, as perguntas que eu faço em relação à história é para conferir os dados, né? O fato em si já é objeto do inquérito, nossa penal e a discussão fique apartado, ok? Mas, ok, tem essa anotação aqui, né? Tem como solução com o corte de caudado de fogo. Eu tenho aqui uma outra anotação que trata de um crime também de receptação. A apresentação no dia 3 de agosto de 2017. E pelo que consta aqui também houve uma condenação. E aqui, em primeiro grau, 1 ano e 9 meses, depois houve uma reforma que me parece levou 1 ano e 4 meses e 15 dias, é isso? Sim, senhor.
Na sequência tem aqui o termo circunstanciado, injúria, calúnia e difamação. Na verdade, a gente vai explicar o que seria, né? Mas sobre extinção de punibilidade foi um fato que aconteceu no dia 19 de 2 de 2018, se você recorda? Aqui em Matinhos, perdão, não foi em São das Pinhais. Sim. Tá, ok. Aqui também uma anotação, você verificar exatamente o que diz nesses autos, pelo menos na anotação do sistema orável, você vai saber com justiça, né? Curitiba, que consta aqui na acusação, que tinha só uma especificada do senhor, o fato já aconteceu dia 8 de julho de 2018 e também se refere aqui a porte de arma de fogo. Esse é o mesmo episódio que o senhor foi absolvido ou não? Isso é diferente? É o mesmo episódio? Tá. Eu observo aqui, isso aqui, o primeiro episódio que eu referi que o senhor foi absolvido, publicou aqui em São José dos Pinhais. E há uma outra notação em Curitiba, no trabalho criminal. O que me leva a crer, em princípio, são fatos distintos. Mas com a mesma arma, delitícia. E nesse lá em Curitiba houve condenação? Não sei dizer para o senhor ainda, tem que ver os advogados. Tá. O que eu verifico aqui no consta do processo é que houve aprovação de uma sentença, pelo que consta aqui, condenatória em 2020. O senhor não foi intimado dela? Não, senhor. Não que eu me lembro, delitícia. Eu vou verificar aqui o que efetivamente aconteceu, sobre o que se julgado ou não. Aqui consta que tem julgado. Eu sei verificar o acordo, que estou aqui no tribunal, o curso conhecido e não provido, de maneira que, em princípio, consta outra condenação por porte de arma. Você não tem conhecimento disso? Não, senhor. Tudo bem, não tem problema, nós sabíamos. Pois não. Qual que é a condenação que você fez? Foi indicado que é compulsão. Perdão, é um crime contra a administração pública, é isso? Os senhores se recordam, são citados? Sim. E aí houve uma condenação por compulsão, é isso? Não, senhor, não houve. Estou com o advogado dele, já me falando que não. Tudo bem, de qualquer maneira, como eu disse, né? Vou não discutir se o fato aconteceu ou não, sobre a você confere. Então existe esse processo realmente, né? Sim, senhor. Mas vamos sequência. Aí temos aqui esse processo que eu joguei no dia de hoje, para a plenária do Tribunal do Júri das Cidades Pinhais. Há uma outra anotação, que também tem sido justiça, mas já consulto verificar o que é. Terceira vara criminal de Curitiba, 2019. Você se recorda? Sabe o que é? Não, senhor. E aí, veja, aqui me indicou aqui o vídeo da secretaria, é que esse 2019 sim se trata da condução. Você se recorda disso? Sim. Vamos em frente, ok? Deixa eu só. Tem aqui também, que tramita na segunda vara criminal dos Cidades Pinhais, aqui nesse foro, um inquérito policial que, pelo que consta, foi arquivado, também pelo crime de hesitação, divulgado por fato em 11 de 12 de 2018. Você recorda? Sim. Ok? Aí tem aqui outros processos que são execuções penais, desdobramentos que eu tenho aqui das condenações que nós tratamos. Tem algum outro procedimento, algum outro processo que o senhor se recorda que eu não mencionei aqui? Não, senhor. Isso é o seguinte, o senhor tem conhecimento da acusação. Sim, senhor. O senhor também conversou com os seus advogados. Sim, senhor. Edson, eu vou aqui me antecipar, eu conversei exatamente, informalmente, em verdade, com os seus professores, e o que eles me disseram, corrija por aí se eu estiver errado, é no sentido de que a orientação deles é que o senhor responda apenas e tão somente as perguntas a serem feitas pelos defensores. Por outras palavras, o senhor não deve responder dentro das perguntas do juiz, do promotor de justiça, dos advogados de assistência ou dos mais defensores. Esse seria uma pergunta da cidade, para a sua própria defesa e também se o caso forem julgados. Sim, senhor. O senhor conversou com ele, essa orientação. O senhor está de acordo? Sim. Tá, então, se eu faço essa salva fiz em relação com o interrogatório da Cristiana, não precisamos alongar, você sabe que eu estou em senhor, né? Doutor Elisa. É o senhor que pergunta isso? Então, o senhor tem a palavra, por favor. Eu vou fazer, eu gostaria de virar para o jurados. Porque, afinal de contas, são eles os destinatários da votação. A respeito dessas perguntas que o doutor juiz fez para o senhor, essa questão de ter porte de arma, não ter essas coisas desse tipo, ou comprá-lo, o carro sem olhar,
a procedência e tal. Eu vou resumir aqui porque eu gosto de ser prático. Alguma vez o senhor foi preso antes deste problema, deste processo de hoje? Nunca. Então está livre. O senhor deu depoimentos em outros momentos do processo. Se tiver alguma divergência lá ou aqui, eu gostaria que hoje fosse o depoimento mais assim sincero do senhor, porque hoje é o dia da verdade. Então, senhor Brites, nós temos perguntas aqui que a Sociedade de São José, representada pelos jurados e juradas, gostariam de saber onde o senhor nasceu e quem eram os seus pais. Nasci em Curitiba, sou filho do Edson Luiz Brites, sou filho da Doralice Ferreira dos Santos. No que os seus pais trabalhavam? Meu pai é funcionário público, trabalha no Estado, se aposentou agora, e a minha mãe é cabeleireira. Em que escolas o senhor estudou? Eu estudei no colégio público, no Uberaba. Eu sou nascido no Uberaba, minha família é toda de lá. O meu nome, meu sobrenome já vem de bastante tempo de lá, então eu sou nascido e criado no Uberaba, não. Estudei na escola Conselheiro Carrão. E em que empresas o senhor trabalhou? Doutor, eu casei muito cedo e desde então eu sempre trabalhei. Quando eu conheci a Cris, eu só tinha 17 anos e ela tinha 15. A gente começou a namorar e namoramos por 2 anos. Ela foi minha primeira namorada, eu fui o primeiro namorado dela. E depois de 2 anos a Lana nasceu e a gente se casou. E eu já, com 18 anos, eu já entrei na Audi, na Volkswagen, que é uma montadora que tem aqui em São José. Eu fiquei lá durante 8 anos trabalhando lá. Qual montadora? Volkswagen no Brasil. Ok. Mais algum lugar que o senhor trabalhou? Sim, eu trabalhei em várias montadoras, né? Trabalhei na Renault, trabalhei na Craft, na Mondelez, na produção. Então a nossa vida sempre foi uma vida de trabalho, tanto minha quanto da Cris. Me diga uma coisa, já que o senhor adiantou aqui uma pergunta minha. Como é que o senhor conheceu a sua esposa Cristiana? Também, se ela foi a sua primeira namorada e o senhor foi o primeiro namorado dela. Doutor, foi mágico. E jurados. Foi mágico que a Cris veio embora de Foz do Iguaçu para tentar ganhar a vida aqui com os pais, arrumar um trabalho com os pais dela. E a gente se conheceu porque ela estudava do lado da escola onde eu morava. Eu morava do lado da escola e ela veio e começou a estudar na escola. E daí a gente se conheceu, ela com 15 anos e eu com 17, e a gente começou a namorar. Ela tinha 15 e o senhor 17. Sim, senhor, isso em 1998. Testando. Obrigado. Então, naquele tempo que você conheceu a Cris, vamos chamar assim, ela tinha 15 e você 17, ok? Sim, senhor. Então, questão de religião, vocês são cristãos? Sim, somos católicos, tementes a Deus, doutor. Como foi o casamento? Cartório, igreja? Acho que essa é a parte da vida que a gente chama felicidade, né? Porque a gente casou em 2000
no ano de 2000. A gente primeiro ficou noivo, depois a gente casou aqui na igreja matriz de São José dos Pinhais, em 2000, no mês de maio. Como é que foi o nascimento da filha mais velha, da Alana? Alegria, toda a família, aquela coisa bonita. A Alana foi a primeira neta do seu Pedro, foi a primeira neta da avó Jessi, foi a primeira netinha do Moredo e da avó Licinha. Veio num momento mágico para a gente. A Alana é de outubro de 2000, então quando a Cris casou, comigo, ela já estava grávida da Alaninha de 2 meses, né? Então a gente casou em maio e a Alaninha nasceu em outubro. Felicidade, doutor, feliz de ser pai, feliz de ter uma família, de constituir uma família do lado da mulher que eu tinha escolhido para mim. E depois, como foi a gravidez e o nascimento da segunda filha Amanda? Mais lindo ainda, o que eu sei aqui é que o senhor ficou todos os dias no hospital, junto com a Cristiana, cuidando da esposa e do novo filho. A minha Amanda, doutor, minha Amanda é maravilhosa, nasceu em 2007, a gente conseguiu se preparar para ter ela, a gente queria mais um bebê, a gente já estava trabalhando, eu e a Cris trabalhava na Brasil Telecom, ela trabalhou lá durante 14 anos, se não me salva a memória, mas muitos anos, e eu também trabalhando, e a gente decidiu que a gente queria mais um bebê. E quando a Amandinha nasceu, eu fui para o hospital com a Cris e me internei junto com ela. A gente se internou na quinta e só saímos de lá no sábado com o bebezinho. Então, quando a Amandinha nasceu, eu vi o parto. Quando a Amandinha nasceu, eu dei o primeiro banho nela na maternidade. E foi o melhor parto, doutor, da nossa vida, foram elas. Hoje a Amanda tem 17. Você e a Cris tinham uma loja e as filhas ali ficavam com vocês na loja? Na época dos fatos, a Amanda tinha 11, né, doutor? Quando aconteceu tudo isso, toda essa tragédia na nossa vida, e agora ela tem 17. E sim, doutor, a gente tinha juntado o dinheiro no final de 2016, aí a gente comprou uma loja, compramos um Gula, lá em Santa Felicidade, no bairro do Jardim Itália, e a gente se aventurou no comércio. Então, a Lana trabalhava no caixa, a Amandinha ficava lá com a gente porque era pequenininha, e a Cris na limpeza, passando pano de chão na loja, e eu na reposição. Então a gente trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite todo dia, de domingo a domingo, sem folga, doutor. Então em 2018, o nosso ramo já estávamos nisso, então a gente estava trabalhando de sol a sol todos os dias, nós 4. Nós saímos daqui de São José todos os dias cedo e se jogávamos lá para Santa Felicidade e voltávamos só 8 horas da noite para poder dormir e no outro dia estar lá de volta trabalhando. Antes da festa de aniversário da Lana lá na Chefe, vocês tiveram um jantar em família para comemorar no exato dia do aniversário dela. Me parece aqui que é 24/10. Doutor, me lembro, era uma quarta-feira. Meu bebezinho fazia 28 anos. Uma alegria para mim, meu bebezinho que eu vi nascer. Ela estava maior de idade. A gente reuniu aí o meu sogro, a minha sogra, o meu amigo, minha amiga, o filhinho deles, a Amanda, eu e a Cris, e fomos jantar para comemorar o aniversário dela na quarta-feira, dia 24, doutor, entre família. E, por falar em Chefe, vocês foram juntos no mesmo carro para essa festa na Chefe? Foram no mesmo carro, felizes, em clima de alegria? Muito feliz, doutor. Ela decidiu que ela queria fazer um aniversário para comemorar os 18 anos. Eu conversei com a minha esposa,
Falei, vamos fazer esse aniversário para ela, né? Ela quer. Como a minha vida inteira eu trabalhei para minha família. Tudo que a gente fez, que a gente viveu, que a gente construiu, éramos para a gente, para nós quatro. Então a gente optou por realizar esse desejo dela de fazer o aniversário na Shed. Ela se encarregou dos convites, ela se encarregou dos camarotes, ela se encarregou de convidar as pessoas. E a gente ali como pais e família, a gente apoiou ela muito. Durante a festa, você ficou na mesa com a tua mulher e filha ou ficaram recebendo os convidados? Como é que foi lá naquele lugar, na Shed? Me lembro, doutor, bem. A gente ficou recebendo todas as pessoas que entravam no camarote. A gente recebia, dava um abraço, agradecia por estar ali naquele momento com a gente, naquele momento que para a gente era alegre, feliz, em família, em respeito, em amigos, em alegria. E a tua filha Lana estava com o marido dela, o David? Sim, senhora, a Lana já estava com o David desde então, eles já namoravam, né? Ele veio pedir para mim a permissão, a minha bênção para namorar a Lana, para mim e para a Cris. A gente aceitou até então, porque ele era uma pessoa boa. Então, a Lana nunca tinha tido um namorado. E sim, ela estava com o marido do David, Eugênio. E falar um pouquinho aqui do Daniel. Ele teria estado no ano anterior, no aniversário da Lana. E nesse aniversário anterior, o Daniel tinha importunado, vamos chamar assim, uma convidada da festa, que foi salva pelo Renan? Sim, doutor. Desde que as minhas filhas nasceram, a minha maior alegria como pai era fazer todos os aniversários delas. 1, 2, eu vivi até enquanto eu estava livre, não no cárcere. Fiz 11 aniversários para a Amanda e fiz 18 aniversários para a Lana. Então, aquele dia, sim, doutor. Mas nesse ano anterior, teve esse incidente com o Daniel, esse abuso ou importunação de uma convidada. Lembra do nome da convidada? Sim, senhor. O aniversário de 17 anos da Lana, um ano antes, a gente fez num sítio aqui em São José dos Pinhais. Manuele. Sim, senhor. O nome da menina era Manuele. Então a gente fez esse aniversário para ela, de 17 anos. Ela também convidou os amigos. Aí, a gente fez uma festa para ela com o DJ. Então, em um certo momento, a gente também recebeu todas as pessoas que chegavam. Os meus parentes foram convidados também, vários parentes meus. A festa de um ano antes. Sim, senhor, a festa de 17 anos. E em um dado momento, eu percebi que um menino chegou para mim e falou que tinha acontecido um fato. Tinha um palco, eu estava na parte de cima do palco escolhendo as músicas com o DJ. O menino chegou em mim e me chamou, falou, aconteceu um negócio, vem aqui. Eu peguei e desci, embaixo do palco tinha um galpão, onde entrava pro banheiro. E nisso tinha uma menina lá, a Manuele, era uma amiga da Lana. Essa menina estava com o vestido para cima aqui, já. Quando a gente chegou, as meninas em cima dela, eu falei, o que aconteceu? A primeira coisa foi pedir para baixar o vestido da menina para entender o que estava acontecendo. E nisso, esse menino falou para mim, cara, o cara tentou importunar ela aqui, estava tentando abusar dela. Eu perguntei pro menino quem era essa pessoa e ele falou que era o Daniel. Eu sei que não, aí todos já falaram que não, mas a Lana alguma vez flertou ou namorou o Daniel? Nunca, doutor. Nunca. O primeiro namorado da Lana foi o meu genro, que é hoje marido dela, o David. Era o namorado do David, que casou com ele. Sim, sim. Primeira mulher que ficou um pouco de tempo com Daniel na Shed, naquela festa do Dia dos Fatos, seria A Evelyn. a Evelyn. Ela era menor de 21 anos, tinha perto de 21. Qual era a idade dela? Ela era menor de 21. Porque ela tinha a idade da Lana,
Então ela beirava ali uns 18 anos e pouco. No decorrer daquela noite da festa na Shed, o Daniel foi dispensado pela Hebe, que disse que não queria ficar com ele, e aqui teve relato de que ele era muito invasivo. Como é que é essa questão? Sim, ela comentou isso com a gente, que ela não queria ficar com ele e que ele ficava incomodando ela, assim, cantando ela, invasivo, e ela questionou isso daí com a gente. Você sabe se teve alguma confusão com o Daniel na frente da Shed, uma mulher e os amigos dela que teriam afastado Daniel aos empurrões? Sim, a gente ficou sabendo que na saída da Shed ele tinha passado a mão numa menina, mexido com a menina, e os amigos dela que estavam com ela na saída não gostaram e foram para cima dele. Eu me lembro que a segurança interviu, várias pessoas, os 5 seguranças seguraram os meninos, porque os meninos não gostaram do que ele tinha feito com aquela menina na saída da Shed. Tem imagens disso, inclusive? Sim, na verdade eu vi, né? A gente viu depois essas imagens. Mas tem no processo, então eu vou passar essa parte. Quando vocês voltaram da festa para casa, entraram no carro, na Shed para ir embora, vocês estavam quantos no carro da família? Quem eram? Nós estávamos em 6 pessoas no carro. 6? Sim. Estava eu dirigindo, a Cris no passageiro, a Alana e o David, o meu primo Eduardo e a namorada dele na época, a Thaís. Nós estávamos em 6 pessoas. O senhor, sua esposa, sua filha, seu genro. O meu primo e a minha prima. Perfeito. Vocês foram os primeiros a chegar em casa naquela madrugada? Sim, a gente foi os primeiros a chegar, né? Mesmo porque era a minha casa e eu cheguei primeiro. Quando vocês chegaram em casa, quais foram os primeiros passos? O que aconteceu lá? Ficaram algum tempo na churrasqueira, conversando, fazendo brincadeira? Doutor, era 18 anos da Lana, a gente estava feliz, a gente estava comemorando, era um dia muito especial para mim, os meus amigos que foram convidados a estar lá, os meus parentes, os meus primos. Então a gente estava feliz, a gente só estava se divertindo, dançando e comemorando. Como foi que a Cristiana foi colocada no quarto? E por que foi levada ao quarto? Quem levou? Foi você e a Lana? E por quê? A gente chegou, eu me lembro muito bem, doutor. A gente chegou, aí a gente ligou a caixa de música, a gente começou a dançar, se divertir. E a Cris estava com fome. E, como eu disse, doutor, a minha família sempre foi tudo para mim. A minha família é o meu amuleto da sorte. A minha família é o tudo do meu coração, as minhas filhas, a minha esposa. Então ela estava com fome. Ela falou, Ju, estou com fome. Eu peguei a frigideira, fritei um ovo, peguei o prato, pus o ovo no prato e dei para comer. Ela comeu esse ovo no sofá. Eu falei, vou botar você na cama. Botei e falei para a Lana, pega os shorts para pôr na tua mãe. A Lana pegou os shorts, botou nela. E eu levei ela para a cama com a Lana. E botamos ela para dormir na nossa cama, na nossa casa, no nosso quarto. Eu acho que essa próxima, todas são importantes, mas nós estamos chegando agora no assunto que é tema aqui no processo criminal. Quando a Cristiana foi colocada no quarto por você e pela Alana, eu pergunto, o Daniel ainda não tinha chegado na sua casa? É correto afirmar que ele chegou tipo 40 minutos, 30 minutos depois que ela já estava no quarto dormindo? Não é correto, como é certeza e é a verdade.
Eles chegaram no outro Uber 40 minutos depois que a Cris já estava dormindo. 40 minutos depois que nós já tínhamos botado ela na cama. E como foi que Daniel chegou na casa de vocês naquela noite? Ele havia sido convidado, mesmo assim, por educação, você acabou recebendo ele. Falem disso, que é importante. Doutor, eu tenho uma parceria com as minhas filhas, sempre tive. As minhas filhas sempre foram as minhas melhores amigas. A gente nunca teve segredo. A gente sempre jogou com a verdade, a gente sempre foi amigo. Eu sempre fui o herói delas. Aquele dia, as meninas tinham pedido para ir lá para casa. E a Lana veio e falou para mim: pai, vamos continuar lá em casa, festar lá em casa, é meu aniversário, estou feliz, lá em casa é tão grande, vamos? Eu falei: filha, sim, hoje é um dia especial, teu aniversário, o papai não vai falar não, vamos? Aí eu falei: mas quem que vai? Ela falou: pai, só minhas amigas. Eu falei: tudo bem então. Só que quando chegaram lá, eu vi o Daniel. E eu sabia que ele não tinha sido convidado porque ela tinha falado para mim. Ela já tinha falado quem viria, que eram as meninas. Então, quando eu vi ele, a gente recebeu. Mas ele não foi convidado, mas por educação, como eu sempre fui anfitrião, a gente recebeu. Mas ele não foi convidado para estar lá aquele dia. A Alana te falou naquele momento: não, eu não quero que venha mais ninguém aqui. Você teria dito para ela: não, mas estamos aí. O senhor acredita, doutor, que eles chegaram e eles apertaram o interfone. E aí ela viu que era eles, e daí o senhor acredita que ela falou: pai, eu vou dormir. Eu não quero eles aqui não. Falei assim: filhinha, mas eles estão aí na frente, filhinha. Vamos receber, porque eles estão aí na frente, vamos receber. E aí a gente recebeu. Para melhor receber as pessoas que estavam lá, você e o teu genro foram ao mercado comprar bebida, umas coisinhas mais. Como é que foi esse episódio da tua saída? Aí o Daniel já estava lá dentro e você sai e vai ao mercado com o teu genro. Como é que é isso? Doutor, a gente estava lá atrás, eles chegaram, a gente recebeu eles, a gente estava dançando. E o Daniel chegou para mim, perguntou se tinha vodka. E eu falei para ele que não tinha vodka, que tinha só uísque e cerveja. Aí ele pegou e falou para mim: você vai lá pegar uma vodka pra gente? Aí eu falei: vou. E eu, na minha inocência ali, não sabia que ia acontecer tudo isso, doutor. Eu peguei o carro, chamei o David para ir comigo. Falei: David, vamos no mercado comigo. Eram 8h05 da manhã. Peguei o carro e me desbloqueei até o mercado lá perto da minha casa, doutor. Quando eu cheguei no mercado, o rapaz estava abrindo o mercado, eu entrei, comprei a vodka, comprei os energéticos, comprei um pacote de gelo, paguei. O David nem que o carro desceu, ficou me esperando. Eu entrei no carro e voltei para casa. Mas... não, vamos lá, posso perguntar? Sim. Quando você voltou do mercado com teu genro, descreva o que aconteceu. Você volta do mercado com as coisinhas ali para melhor atender os teus convidados, abre o teu portão lá e entra. O que aconteceu? Os passos ali, como foram? Quando eu voltei com a vodka, o energético e o gelo, eu botei em cima da mesa, eu vi as meninas, as amigas da Lana, eu peguei os copos de plástico, montei as bebidas, servi e dei na mão de todo mundo cada copo para eles tomarem. E nisso eu percebi que o Daniel não estava ali. Eu já olhei, mas eu não imaginava o que estava acontecendo. Eu percebi porque, como ele pediu para mim sair de casa e comprar aquela vodka, eu queria servir ele e ele não estava ali, mas eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia onde ele estava. Eu nem imaginava que ele estava lá no meu quarto, na minha cama, com a minha mulher.
Ele que pediu assim, tipo, tem vodka, eu quero vodka, vai comprar. Sim. Como é que foi isso? Ele pediu pra mim, ele falou, tem vodka? Eu tô tomando vodka, tem vodka? Eu tomei vodka, ele falava, eu tomei vodka a noite inteira e tem vodka. Eu falei, não tem, só tem uísque e cerveja. Aí ele falou, você não quer tomar vodka pra mim? Quer comprar uma vodka? Eu falei, sim. Perfeito. Vamos adiante. Mas, alguns minutos depois, você chegou, que consta aqui, você foi ao quarto ver como estava a Cris. Como é que é isso? Você tentou abrir a tua porta do teu quarto de casal, que estava chaveada por dentro. Como é que foi isso? Doutor, na hora que eu estava mudando as músicas na caixa de som, eu escutei um grito. Era longe, mas eu conseguia saber que não era um grito normal. Meio abafado? Assim? Muito abafado, muito abafado. Eu senti que vinha de dentro da minha casa. E na primeira vez eu escutei ele abafado. Na segunda, eu já escutei mais nítido pela segunda vez e era socorro. Vindo do quarto. Eu não sabia de onde estava vindo, eu sabia que era de dentro da casa, mas eu não sabia de onde era. Nesse momento que eu escutei esse grito, eu peguei e entrei dentro de casa. Um dos irmãos ouviu e entrou comigo. Um dos irmãos por fora. Eu só não sei qual dos dois, porque eles são gêmeos. Só um pouco. Para entender, eu fui conhecer lá com a equipe. Tem um jardim, tem um portão de entrada, a casa fica no fundo aqui. Você entrou, abriu o portão eletrônico, entrou. Quando você chegou na entrada não vou chamar de garagem, porque ali você entrou do lado esquerdo, uma sala pequena. Indo reto, uma churrasqueira. Então foi quando você chegou na porta da sala ali, vamos chamar assim. A hora que eu escutei o grito foi na porta da cozinha. Estava na porta dos fundos lá, aquela porta branca. É que dá a impressão que é longe, mas é tudo pertinho um do outro. Eu entrei por ali. E como o menino, um dos irmãos por cota, era o Eduardo por cota, que também ouviu. Eu falei, você ouviu? Ele falou sim. E eu entrei já para dentro da casa e fui direto na porta do quarto. Quando eu cheguei na porta do quarto, eu tentei abrir a porta estava fechada. E eu falei, mas a Cris não fecha a porta para dormir. E eu deixei ela aqui há 1 hora atrás, uns 40 minutos atrás, e a porta estava aberta. Por que a porta está fechada? Nesse momento eu tentei abrir a porta não abriu, eu dei a volta, passei pela sala e fui na janela do quarto. As janelas eram só encostadas. E eu peguei, abri a janela. Quando você abriu a janela, pelo que eu vi lá também, pelo que consta aí, tinha aquelas cortinas blackout fechadas, né? Aquela cortina que corta a claridade, assim, a pessoa dormindo. Você abriu a janela, uma janela baixinha na altura dessa mesa, mais ou menos, que dá para o jardim, na entrada da casa. Então, você abriu a janela, afastou o blackout, e o que você viu? É importante os jurados saberem o que você viu quando abriu aquele blackout. Eu abri a janela, o porcote estava atrás de mim, aqui na minha direita. Eu abri a janela primeiro e puxei o blackout para a esquerda. Quando eu puxei o blackout, ele estava em cima dela. Ele estava montado assim em cima dela. Ela embaixo e ele em cima dela. Ele estava em cima dela? Sim. E você estava fora ainda? Quando eu puxei, doutor, o blackout que eu vi, eu já pulei a janela, porque a hora que eu puxei, que eu vi ele, eu já passei a perna, a janela dessa altura aqui mesmo, é muito fácil para pular, é uma janela muito grande. O vão assim é muito grande. Eu já pulei a janela e já fui em cima dele para mim tirar ele de cima dela. Quando eu olhei ele estava de cueca, de camiseta e com o pênis para fora da cueca, pelo lado aqui.
e esfregando o pênis nela, em cima dela. Quando você abriu, Na hora que eu abri, a primeira coisa, quando eu cheguei que eu vi ele em cima dela. Quando eu fui para a cama, eu consegui ver que ele estava com o pênis para fora dela, para fora da calça e em cima dela. bom, aquela janela, se levantar a perna, passa para dentro, não estira lá, é mais ou menos dessa altura, assim. Exatamente dessa altura, doutor. O que o senhor sentiu quando viu aquele homem em cima da sua esposa, na sua cama? O que o senhor sentiu ali, na intimidade do seu lar, aquele quadro na sua frente? Doutor, eu só queria ajudar ela. Eu só queria repelir aquilo ali, tirar esse abusador de cima dela. Era isso que eu queria, eu só queria proteger ela. O meu foco na hora foi só proteger ela, tirar ele de cima dela, era cessar aquilo ali. Aquele momento era só o que eu conseguia pensar, cessar o que está acontecendo. O que está acontecendo? Quando eu cheguei na cama, que eu fui em cima dele, que eu vi o pênis dele para fora, daí, doutor, desculpa, eu fiquei louco, fiquei possesso, fiquei cego, foi muito difícil, doutor. Eu posso resumir assim: você abriu, viu, pulou a janela para dentro e já foi em cima dele, e isso tudo foi em fração de segundos. Muito rápido. E aí você já começou a bater nele. Sim. E nesse momento, a Cris se batendo, qual foi a reação dela? Doutor, eu me lembro perfeitamente do que aconteceu. Eu me lembro perfeitamente. Eu já peguei ele, já joguei ele pro lado esquerdo da cama, porque ele estava no lado direito. Do mesmo lado onde ele fez as fotos, era do lado que ele estava. Ele fez as fotos do lado direito da cama. Eu joguei ele pro lado esquerdo da cama e já comecei a bater. Porque pela situação que estava acontecendo, isso eu olhei a Cris pegou e foi tentar. Quando eu tirei ele de cima dela, ela foi tentar chutar ele e caiu da cama. Sim, tipo, ela foi tentar chutar ele assim, e como ela estava na beira da cama do lado direito, ela caiu. Ela caiu pro lado da cama. E eu já peguei, botei ele na cama e fiz a mesma coisa com ele. Montei em cima dele e comecei a bater. Eu tenho aqui uma observação a fazer. Quem é que entrou ali no quarto? Eu sei que era um tumulto, mas quem que entrou ali para tentar socorrer, tentar te ajudar, tentar alguma coisa ali com você? Ou de repente já bateram no teu lado, a porta, entraram, foi aquele tumulto? É a minha pergunta aqui. Você bateu nele, arrastou ele para fora do quarto? Pode entrar. Sim, doutor, eu comecei a bater, eu só queria bater, eu foquei em bater nele, no abusador. Meu foco era isso, era cessar aquilo ali com agressões, simplesmente isso. A Cris, quando ela caiu da cama, ela levantou e pulou a janela. Então ela caiu da cama e pulou a janela, ela saiu da janela. Perfeito. Você parou, começou a bater, e bateu bastante, ali dentro do quarto, né? Desesperar, tal. Daí depois você arrastou ele para fora do quarto? Sim, aí estouraram a porta, eu não sei quem estourou a porta, porque eu estava focado ali, eu só sei que estouraram a porta, quem foi eu não consegui ver, porque eu estava olhando esse abusador. Claro, talvez pelos gritos, aquela coisa toda, estouraram a porta. Os meninos vieram, alguns entraram pela janela, não sei quem, outros entraram pela porta, eu também não sei quem. O momento que eu olhei, estava todo mundo dentro do quarto. Tá, mas você arrastou ele para fora, lá pro jardim. Sim, nesse momento eu já tirei ele dali, e arrastei ele, passei pela sala e levei ele para a parte de fora. Tem um ponto importante aqui que eu penso que seja e é: tinham pessoas que pediam para o senhor parar de bater? Doutor, várias pessoas pediram. Tá, perfeito. Mas em especial, a tua mulher Cristiana
pedia para você parar de bater ou parar com aquilo? A todo momento ela falava, para, Júnior, para, não faz isso, para, não faz, para, por favor, pare. Isso, ela estava no sofá, você passou arrastando ele pro jardim. Ela estava sentada no sofá com mais 2 meninas, tinham 2 meninas com ela estava chorando, ela parou de chorar, quando ela viu ele, ela parou de chorar, ficou de pé, junto com as 2 meninas e falou, para, não faz isso, pare de bater, para. Perfeito. Bom, a crise incentivou você em algum momento a continuar agredindo? Ou tipo, tira ele daqui e mata ele lá fora, alguma coisa assim? Doutor, em nenhum momento. Perfeito. Aliás, a juíza de primeira instância absolveu a Cristiana, quer dizer, pronunciou. O tribunal depois mandou ela a júri, perfeito? Tá. Só uma questão de A Cristiana, naquela confusão, a palavra é minha. Não, mas é minha palavra. Mas você não vai responder. Não é bem assim, eu não quero dirija-se ao juiz, então. Dirija-se ao juiz. Diga para não seja feita sustentação oral aqui, falando que a juíza decidiu. Mas eu vou falar muito disso no júri. Não, no júri, aqui é outro. Não, eu estou perguntando para ele se a juíza de primeira instância pronunciou a mulher. Bom, naquela confusão, o abusador da Cristiana, o jogador Daniel, foi colocado no porta-malas do carro. Doutor Elias. Foi. Doutor Elias. Sim, doutor Elias. Gentileza. A observação que foi feita pelo Ministério Público, na verdade, é uma observação que cabe para toda e qualquer situação de discussão, é que se não se precisa de debates, né? Não haja a observação de uma fase que não é própria para isso. Interessante, doutor. Doutor Elias, deixa eu só concluir o meu raciocínio, porque do contrário, se a gente ficar aqui, não tem como falar mais alto que uma atenção. Então eu vou fazer diferente. Eu vou passar a palavra para o senhor faz a exposição devida, e quando o senhor encerrar, o senhor diz que encerrou e eu falo. Pode ser? Eu vou prosseguir então. Não, pode falar a respeito. O senhor me interrompeu, fica à vontade, pode falar. Eu sabe? Só um pouco. Não, doutor Elias, é que eu. Então. O senhor consegue me entender, doutor Elias? Ele ainda vai deliberar a respeito de algo que nós não entendemos, é para aguardar um pouco. Também não entendi. Perfeito. Também não entendi. Para aguardar um pouco. Vamos em frente. Não, eu repito. Eu ia fazer uma colocação, mas é que o senhor me interrompeu. E aí eu disse que não era adequado que um interrompesse o outro enquanto falava. E como eu percebi que o senhor tinha algo a dizer, eu disse que eu ouvi a palavra, o senhor pode pegar e fazer sua consideração, assim como o promotor disse, e aí quando o senhor encerrasse, o senhor me usaria. E aí então eu falava para que não fosse interrupções. Então eu questiono assim, em relação ao que o promotor disse, se o senhor tem algo a colocar. Se não tiver, não tem problema. Exato. Posso fazer um desabafo? Não pode falar do antecedente, certamente não estou ligado a falar do antecedente. Mas eu deixei falar. Eu perguntei se ele tinha sido preso. Uma vez ele disse que nunca. E nunca foi preso mesmo. Vou prosseguir aqui. Doutor Luiz, agora só por gentileza, vou fazer uma colocação, conforme eu estou certo? Eu peço gentileza não se interromper. Iniciando pela menção do professor Gilles, em relação à defesa dos residentes, essa supervisão expressa aqui em relação ao interrogatório, no sentido de o juiz questionar se a verdadeira pregressa do acusado. Foi isso que foi feito. Não há porque. Isso aqui. Então não há porque discutir a respeito disso. O outro ponto, você também aqui breve, direto, deve acontecer, o interrogatório como que a defesa faça a pergunta, o acusado responde. Se houver uma inversão, veja, não é regra absoluta, mas se houver uma inversão no sentido de que a pessoa que pergunta fala mais que a pessoa que acredita responder, é porque talvez o procedimento não tenha sido seguido. E eu quero crer que foi isso, foi essa observação que foi feita pelo promotor de justiça. Só observar isso, que é o que consta na lei, nós conseguimos aqui sem maior discussão. Certo? Eu agradeço.
Vou fazer o seguinte, então, obrigado, doutora. Eu vou perguntar, você vai me responder. Bom, vou continuar. Então eu estava me perguntando, naquela confusão, briga, aquele alarido, o Daniel foi colocado no porta-malas do carro? Sim. Perfeito. Existe no processo um relato aí que o senhor foi dirigindo o carro daí por aí? Sim. Essa questão, ele foi para o porta-malas do carro, o senhor catou, vamos dizer assim, catou o celular dele e levou junto? Sim. Tá. Qual era a sua intenção ao levar o abusador Daniel no porta-malas do carro? O que o senhor queria disso? Doutor, a todo momento eu só queria levar ele para um lugar e deixar ele do jeito que ele estava, para ele passar vergonha no meio da rua, em outro lugar, deixar, era isso que eu queria fazer. Desde o começo, minha intenção era largar ele no lugar para ele passar vergonha do que ele tinha feito comigo. E com a minha Então, o senhor queria largar ele pelado, vamos dizer assim, numa das ruas de São José dos Pinhais. Para Exatamente. ele passar vergonha. Naqueles momentos, o senhor, quando viu as imagens do celular, escutou os áudios, ficou mais enfurecido ainda? Como é que foi o senhor ter acesso ao que nós vamos ver aqui muito durante o júri? E o senhor, como parte, sabe porque nós demonstramos as provas do processo. Eu estava indo na BR, em um determinado momento, eu peguei o telefone dele e comecei a ver tudo que ele tinha feito. Comecei a ver as fotos, comecei a escutar os áudios. Depois que eu escutei o áudio, que eu vi a mensagem, que eu vi a foto, meu Deus, eu fiquei, na verdade, eu fiquei louco, fiquei enfurecido, fiquei cego, fiquei com raiva. Porque naqueles áudios e nas mensagens ele falava, comia coroa, kkkkkk. E o outro menino falava, comeu dormindo ou acordou? E eu vi as fotos. E depois eu vi o áudio, que é o áudio que ele manda naquele momento. Depois que eu vi aquilo, eu já estava passado com a primeira situação. Na hora que eu peguei ele na cama, depois que eu vi os áudios e as fotos e as mensagens, foi muito pior. Esse áudio que você ouviu naquele momento no carro. Não sei o que é. Caralho, sendo hoje, tá? Moleque, eu juro pra você que eu não tô muito bêbado, viado. É que a situação é desesperadora. Eu não sei como é essa casa que eu vim parar aqui, mas parece que a casa tem, sei lá, uma casa tem uma coroa dormindo, outra casa tem uma novinha dormindo, o namorado da novinha eu não sei onde tá, o marido da coroa eu não sei onde tá. Moleque, eu não sei o que eu faço, velho. Me ajuda. Esse foi um dos áudios. Doutor, tinha mais. Não, nós vamos Eu vi mais, eu vi muito mais coisa. Muito mais coisa. Doutor, eu queria que ficasse ressaltado, doutor, que em um dado momento, no momento que ele fala,
desculpa a palavra, né? Mas ele fala, comi a coroa, comi ela, Essa foi uma das imagens que você viu. Só para adiantar aqui, essa foi uma das imagens que você viu. Sim. E ele estava com o ombro encostado na tua mulher, é isso? Sim. E tua mulher do lado. Isso antes de você chegar no quarto. Ele fez uma selfie. Sim. Vamos ver então aí para frente a questão dos prints, dos áudios e dos prints. Só isso. Doutor Elias, eu tenho que fazer novamente essa observação, né, porque a gente aqui não julgou a real que o senhor usou no limite. O senhor faz perguntas e ele responde. Esse não é o momento apropriado para que se faça discussão do material do processo. Tudo bem, eu vou fazer isso, para evitar o cansaço do jurado. Então, ele viu esse áudio e outros prints ali de conversas, mas nós vamos explorar isso durante o júri, como disse o doutor Júlio. Na sequência, você, tipo, levantado na direção do carro, você tomou rumo para o primeiro caminho de mato que você viu? Sim, doutor. Nesse momento, eu estava na BR-277. A minha ideia era largar ele no pedágio. Eu fui até antes de eu ver o telefone, eu falei, vou largar ele lá no pedágio da BR-277. Para ele voltar pelado de lá. Quando eu vi o telefone, que eu ouvi as mensagens e as fotos, eu peguei e virei para a direita, ali sem rumo. Virei para a direita e saí da BR. E peguei uma estrada que era uma estrada de chão. O doutor juiz, antes, no começo do interrogatório, é obrigatório uma pergunta, ele fala para você que a confissão é um fator que atenua a tua situação. Então, nesse momento, aqui, perante os jurados que representam a cidade de São José, você vai daqui para frente confessar que você realmente matou o Daniel? Sim. Então eu vou prosseguir nas minhas perguntas aqui, mas eu quero, claro, confiar a confissão dele quanto à morte da vítima, no caso da sua 220, Daniel. Bom, então você entra numa estrada de mato e mais adiante num lugar deserto. Você parou o carro, ainda estava com uma fúria incontrolável. Você conta essa parte para nós, como foi? Você está fazendo sustentação agora. Eles não querem que ele confesse. Então você não confessa para agradar eles. Não foi você que matou o outro. Eu só estou falando menos que Tu. Não, doutor, mas o senhor nas testemunhas de acusação fez da mesma forma e nós... Não, eu perguntei. Falou sim, você repetiu que ele tinha falado. O senhor pode prosseguir isso? O senhor pode prosseguir, então, a contar? O senhor disse que chegou até no local e aconteceu o quê? O senhor quer falar, o senhor que fala, certo? Pode me chamar. Sim, senhor. Obrigado, excelente. Nesse momento que eu desviei o caminho, eu entrei nessa estrada de chão, tem um negócio que chama... Eu não sabia que isso existia, eu tive que passar por isso para mim entender essa palavra. Muitos conhecem. Chama teto preto. Eu não consegui ver mais nada. Ficou tudo preto, eu estava muito nervoso, tremendo, minha boca secou, meu coração veio no pescoço, eu fiquei cego, eu peguei um caminho que eu nem sabia onde eu estava, porque eu não conheço aquele lugar ali que eu estava, naquela região, eu nunca andei naquela região ali, que era uma região de estrada de chão, e eu não sabia onde eu estava muito louco. Eu já peguei, entrei, andei até um determinado
lugar e parei o carro. Nesse momento eu já desci do carro, já abri o porta-mala e já aconteceu tudo. Então é certo dizer que você abriu o porta-malas naquele momento, desceu, foi atrás do carro, abriu o porta-mala e matou o bandido. Sim. É triste, mas é isso que aconteceu. Agora, depois de morto no porta-malas ali, ou saindo ou tirando, você arrastou o corpo para debaixo de uma árvore, é isso? Sim. Eu já, depois do acontecido, eu já puxei ele, eu tirando do porta-mala, já tinha acontecido, eu peguei e arrastei ele, tirando, tinha uma estrada, eu me lembro que tinha uma estrada, eu puxei, tirando da estrada. Pode prosseguir. Cara, eu tenho sim um esclarecimento. Os rapazes que estavam no carro nesse momento desceram do carro para te ajudar ou você fez isso sozinho? Doutor, na hora que eu desci do carro, eu não vi nada. Eu só fui pro porta-mala, eu foquei no abusador. Meu foco era ele. Eu abri o porta-mala e aconteceu. Eu não sei se os meninos desceram, depois eles desceram, mas na hora eu não vi se eles desceram, porque eu não estava preocupado em ver o que estava ao meu redor. Eu não consegui ver quem desceu, quem não desceu, quem foi, eu não consegui. Eu só estava preocupado com ele. Mas ninguém, digamos, que ajudou a matar alguém lá, Não, eu fiz isso sozinho. e daí você puxou ele lá para cima. Sim, peguei pelos braços e arrastei ele tirando da estrada. Veja, não tem como, claro, gente, não lamentar o que aconteceu. Mas agora é uma pergunta que nos fez, inclusive, a não pedir transmissão, o juiz se colocou, presença de menor. A pergunta é direta. Depois de morto, você arrastou para aquela árvore. Você emasculou ele, em outras palavras, emascular é cortando preço. É o significado de emascular. Conte como foi isso no teu desespero, na tua fúria. Como eu disse, doutor, eu estava muito transtornado, estava muito louco, com ódio, com raiva. Eu pensava nas mensagens, eu remoía aquilo dentro de mim, e o que mais me doeu de tudo que eu vi foi quando ele faz a afirmação que ele estuprou ela. De novo, preciso que isso fique consignado porque é muito importante. Comi ela, kkkk, eu me lembrava dessa palavra, a mensagem, comi ela. Sim, eu peguei e emasculei ele. Depois disso, eu fui em direção do carro e peguei o órgão dele e joguei numa parte de uma baixada que tinha umas árvores. A baixada tinha só umas copas de árvore, tudo parecia. Você chega no carro e joga para longe. Sim. Pois bem. Na verdade, já partindo para o final, teve um ou dois dos rapazes ali que depois disso desceram do carro, enfim. Como foi essa parte? Quando eu joguei o órgão dele nessa árvore, eu olhei e eu vi que um dos meninos estava na frente do carro vomitando. Esse menino que vomitava era o meu genro David. Me lembro de ter visto isso. Outra coisa que eu vou te falar que é importante aqui ajudar, porque isso vai ser debatido na frente. Lá no passado, inquérito, processo, se você deu versão diferente,
Foi por quê? Na verdade, eu fui instruído pela minha defesa anterior, pelo advogado anterior que eu tinha contratado, a falar aquilo, a mentir. Mas hoje eu vim aqui para falar a verdade. Nenhuma vírgula do que eu disse não aconteceu. Tudo que eu disse aconteceu. É a mais extrema verdade de todos os fatos. Se eu falei outra coisa foi porque eu fui induzido pela defesa anterior, a qual não me representa mais. Pois bem. Há quanto tempo o senhor está preso? Eu estou preso há exatos 5 anos e 6 meses. 5 anos e meio. Nesse tempo, o senhor foi impedido de ter contato com a sua filha, Alana, e com a sua mulher. É correto? Não é correto? Eu fiquei sem poder ver a Alana, meu bebezinho, meu neném, meu totinho, minha família. Fiquei sem poder ver minha mulher. Sofri dentro da cadeia, fui torturado, apanhei, choque, afogamento, cacetete nas costas, fiz laudo para me poder provar o que aconteceu. São 5 anos e meio de tortura, preso, sem poder ver minha família. Não é fácil. Agora, recentemente, o senhor conseguiu ver a Cristiana e a Alana, porque o Tribunal de Justiça teve um pedido de morte. Como foi esse encontro com elas? Foi um trabalho árduo e competente da defesa desse doutor que vos fala, que conseguiu a decisão e autorização para mim poder ver minha esposa, para mim poder ver a minha filha Ana, que eu queria muito ver. Só Deus sabe como é ficar longe de quem a gente ama por todos esses anos. Mas eu tive já 3 visitas com a Ana, foi bom, mas eu acredito que a gente precisa de muito mais visita para a gente poder entender tudo isso e compreender tudo que a gente está passando, tudo que se foi, tudo que a gente perdeu, toda a dor, todo o sofrimento que ela veio passando, que a minha mulher passou, ficou presa, sendo vítima de tudo isso. Ela é vítima, ela ficou presa 11 meses, a Alana ficou presa 10 meses. Então é uma inversão de valores a gente ver a vítima presa e a gente sem poder ver. Sábado eu vi a minha mulher, a primeira visita foi sábado passado, ela levou a Amanda para mim poder ver, foi bom, a gente se abraçou, a gente se beijou, a gente conversou, a gente se ama muito, nosso amor é uma coisa fora da curva. Eu acredito que a gente é predestinado a ficar com o outro, porque a família é o bem mais importante que a gente tem. A família vai acima do dinheiro, do poder, a família é tudo que a gente tem. Agora vou encerrar aqui minhas perguntas a você. A novidade permite chamar de vocês, se alguém pergunta. E daí me parece que talvez os jurados e juradas tenham perguntas a nos fazer. Eu não vou mais poder falar pelo regimento, pelas normas. Eu peço que você seja muito sincero com as respostas, se tiver alguma leitura, se tiver juradas. Perfeito? Sim, senhor. Pode continuar. Estamos no conselho de sentença de uma pergunta, jurado. Eu posso considerando que o Ministério Público entende que o direito da defesa é um direito sagrado, um direito, mas como todo direito não é absoluto. E eu acho que ele esbarra à medida que se impõe crime em alguém. E pelo que eu vi aqui claramente, está tendo uma implicação aqui de um crime a um advogado operante aqui
Estado do Paraná, que é o doutor Caledônio, que foi advogado desde o início. Então, eu gostaria que fosse extraído essa parte do depoimento e encaminhar ao doutor Caledônio para que ele tenha conhecimento do que foi dito dele aqui, para eles querendo tomar providências da porque foi imputado um crime a ele. Direito de defesa. Então, eu gostaria que fosse encaminhado, ele fosse notificado isso. Eu acho que eu faria isso pelo senhor se alguém imputasse um crime ao senhor. Mas não, ele falou que foi instruído a mentir no processo. Mas ele pode mentir? Mas o advogado não pode instruir. O advogado não pode instruir. Não vamos discutir isso. Eu só vou pedir para encaminhar para que, se ele quiser, eu faria isso pela senhora, pelo senhor. Você prova as providências de saneamento que deva tomar. Sim, eu acho que é importante. Só que não precisa falar alto. Não, eu tenho que falar, porque no júri a gente tem que falar. Vai. Sentido que a assistência da acusação ratifica. Tem que ir à vontade, Sim, é porque no júri tudo tem que ser dito na hora que acontece. Vamos às perguntas do jurado? Vamos. Só antes de partir aqui as perguntas que vocês têm, as perguntas, é só muito para que se possa avaliar o que foi o senhor, a de assistência, de maneira bem composta. O senhor mencionou que o acusado teria imputado um crime ao defensor, a primeira defensora dele. Tá? Qual seria exatamente o Ele instruiu a voltar com a verdade. Isso aí vai contra ele. É uma prova que você só o réu vai isso, mas o advogado, se não entender, Não vai por escrito, por juiz, você vai anular o juiz. é só assim. Você está falando depois do réu? Não, só você não pode falar depois do réu. Só um minutinho. Você consegue Eu vou fazer a referência que eu fiz aqui desde o início, quando nós iniciamos o julgamento. Não há condição alguma, em absoluto, não há condição de se promover aqui um bate-boca, debate com isso, e eu vou além. Quando se tenta aqui de alguma maneira falar mais alto que o outro, isso não é exercício do Seripúblico, assistência do Seripúblico, tão pouco exercício de defesa, isso é mal de educação. Então eu não vou permitir mais esse tipo de coisa, porque não dá para se instalar aqui literalmente um bate-boca. Então, eu vou repetir a pergunta que eu fiz aqui ao doutor de Justiça. Depois, se for o caso, eu passo a palavra para assistência, ela fala todos os assuntos, e depois, se for o caso, eu faço as intervenções, ok? Então, doutor João Milton, novamente, o senhor tem a palavra, a respeito eu já, enfim, aqui mencionei o senhor. Eu quero dizer o seguinte, que eu aqui, inclusive em consideração, até com a presença da OAB, que eu ouvi aqui todas as letras que o senhor Edson falou aqui que faltou com a verdade no primeiro depoimento, porque teria sido instruído por um advogado a fazer isso. Eu entendo que é um direito do advogado ter conhecimento do procedimento dele, até porque, por lealdade aqui, a todos os advogados, mas isso por qualquer um. E a não ser que o senhor entenda que é normal um advogado instruir a pessoa mentir. Então, eu gostaria que o advogado fosse notificado, que fosse encaminhado essa porta, mas isso eu mesmo posso fazer, encaminhar essa porta do doutor para ele ter conhecimento. Eu só estou dizendo que o professor tem que pedir para postar isso nada no primeiro momento, porque no júri a gente tem que falar as coisas na hora que a gente percebe. Foi pena de presidente. Doutor Milton, você de novo, muito direto com o senhor. Eu entendi perfeitamente esse requerimento, eu fiz um questionamento, qual seria o crime imputado pelo acusado em relação ao advogado que contracionado? Só essa De tentativa de fazer uma fraude processual. O senhor entende que é uma forma que você suscita aqui, perfeito. Então, doutor Milton, pela assistência, o senhor tem uma consideração a fazer? Apenas excelência. E a acusação ratifica em cópia, mais uma vez, o posicionamento do doutor João Milton. Perfeito, aqui. Doutor Elias, e é só para o senhor que eu vou questionar isso, que foi o seu cliente que fez essa afirmação, o senhor tem algo a dizer? Excelência, o que eu quero dizer é que essa unidade
manifestação é só para tentar desfocar. Eu não entendi por que o acusado confessou, o Ministério Público tinha que estar feliz, não está feliz porque ele não confessou. Sabe por quê? Não, mas ele quer Doutor Elias, só um minutinho. Eu vou ser um enfático com o senhor, assim como o senhor promoveu a justiça para julgar assistência. Eu fiz uma indagação ao senhor, se o senhor quer se manifestar a respeito do que disse o promotor de justiça quanto à comunicação. Não é espaço que o senhor faça exposição ao jurado, certo? Então o senhor tem a palavra, escute. Eu vou terminar de falar, eu passo a palavra para o senhor e só o senhor fala. O senhor quer se manifestar a respeito disso ou não? Se o senhor quiser, então o senhor tem a palavra, certo? Mas os limites que eu concedi aqui. Eu fiz uma pergunta ao meu cliente, se outras vezes ele se apresentou espontaneamente, se naquele momento alguma coisa que seja um pouco diferente do que ele está dizendo hoje, se vale lá ou se vale aqui. Essa foi a minha pergunta. Daí ele sozinho respondeu. Lá eu falei coisas orientadas pelo meu advogado, ou seja, a estratégia da época poderia ter sido uma, a estratégia hoje é falar a verdade. Então, é só isso. A ilação feita não tem culpa dessa ilação. Eu não posso ser questionado pelo que ele entende. Eu sou questionado pelo que eu digo. Ele entendeu assim, não entendeu bem. Penso eu. É essa a minha manifestação. Tá certo, eu agradeço então. Eu faço uma provocação, e esse é o posicionamento que eu tenho. Tem tudo bem ser diferente, reconheço aqui, nós temos divergências, sempre disse, mas eu pelo menos não localizo dispositivo algum da Constituição, do Código de Processo Penal ou de qualquer outra legislação, pessoas acusadas, independente se é processo criminal ou outra violência, têm direito de pedir. Eu não verifico que isso ocorra. É o que nós temos sim direito ao silêncio. Então há a possibilidade de ficar em silêncio, não tem problema em relação a isso, não há ressalva, mas uma vez que se entende que é caso de falar, não há direito ao pedido. O que acontece é que na nossa legislação não há uma sanção para isso. Se houver mentira, pode ser reprovável moralmente, mas não há uma sanção prevista em lei para quem assim procede. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o acusado aqui, Edson, eu ouvi atentamente esse trecho da registrada em áudio e vídeo, mencionou aqui, quando indagado pelo defensor se as versões que foram dadas no processo coincidiam com o que foi dito aqui hoje, disse ele que não, e ele explicou que, essas foram as palavras dele, se não estiver enganado, que ele mentiu porque foi induzido, orientado pelo então advogado do patrocinado, e que não teria sido aquilo exatamente o que aconteceu, e que hoje encontra, segundo a versão dele, que efetivamente corresponde à verdade. Edson, em relação a essa matéria de fato, há algum equívoco na parte disso? Vamos senhor permitir. Perfeito, ok. Dando prosseguimento, o que foi questionado aqui pelo promotor de justiça, o melhor que foi querido, é que se comunicasse ao advogado mencionado para que adotasse a providência que fosse praticada. Isso aqui não identifica que tenha sido exatamente de uma forma processual. Não, desculpa, eu quero corrigir. É calúnia de forma a ele está sendo caluniado de uma forma. Perfeito. Sem reconhecimento que a forma processual é ação fluida. Eu digo assim, eu vi uma difamação, uma calúnia, um advogado, que se o ofício do senhor eu ia fazer a mesma coisa. Então, nesse ponto, doutor, parece que o senhor está de acordo comigo. Realmente, eu não verifico que seja de uma forma processual, mas uma comunicação penal privada. E aí cabe ao interessado adotar a medida que for necessária. Se o senhor entender que é caso de comunicar que seja, o senhor pode fazer isso no Ministério Público, por benefício, ou por outro meio que se faça necessário. Então, o juiz aqui não se verifica qualquer providência que tenha que ser adotada. Então, eu prossigo aqui com as perguntas que foram encaminhadas pelo Conselho de Sentença. Edson, foram encaminhadas aqui duas, na verdade, dois jurados aqui encaminharam umas perguntas, certo? E eu faço para o senhor aqui primeiro. Faça a leitura da maneira como está, se for o caso, depois a gente tenta fazer uma espécie de correção que tínhamos já. Primeiro, Edson, você se arrepende? Eu me arrependo sim, mas a situação dos fatos que causaram isso não foram feitas por mim. Eu não procurei isso.
um carro, matar um inocente, eu não mexi com mulher de ninguém, eu não mexi com criança, eu não fiz nada. Eu estava na minha casa, no meu lar, no meu momento. Quem criou tudo o que aconteceu foi o Daniel. Eu tenho certeza que se ele não tivesse feito isso, se ele tivesse respeitado as pessoas, respeitado a mulher, respeitado o ambiente, nada disso teria acontecido. Nós teríamos festado e cada um teria ido para sua casa. Edson, pelo julgamento que foi feito pela justiça suficiente, a pergunta é que Edson se arrepende, né? A gente concordaria uma resposta sim ou não, explicar o porquê. O senhor quer responder ou o senhor tem coincidência? Doutor, o que o senhor me perguntar os jurados, eu vou responder com a verdade. Sim, eu quero responder. Dá para o senhor reformular a pergunta, por favor? Eu faço leitura da maneira que está, né? Você se arrepende disso? Sim. Perfeito. Ok, seguimos aqui com outra pergunta. Se houvesse uma segunda chance de viver aquele momento, o que o senhor faria? Essa pergunta. Sem sombra de dúvida, se eu pudesse voltar lá atrás, é lógico que eu faria diferente. Porque, se você parar para pensar, uma onça, quando um outro animal vai atacar o filhote dela, o que ela faz? Ela protege. Eu só quis proteger a minha mulher. O meu ato foi de proteção. Então, com certeza, eu faria diferente. Porém, eu ia defender a minha família. Se eu tivesse que entrar na frente de uma bala pela minha família, eu entraria. Porque a minha família é tudo para mim. Então, com certeza, eu faria diferente, porém, eu defenderia uma mulher em estado de vulnerabilidade. Ela podendo ser a minha mulher ou a minha filha. Pelo jurado que formulou as perguntas, o jurado, ok? Algum acréscimo? Tranquilo. Seguimos então. Outra pergunta pelo jurado que foi identificado. A Evelyn foi obrigada a ficar na sua casa e ajudar a limpar a residência? Sim. O senhor quer falar mais a respeito disso? Não. A pergunta é se o senhor ameaçou a Carol para mudar o depoimento ou a ficar em silêncio, até mesmo os demais envolvidos? Não, jamais, eu não fiz isso. Não fiz isso. Tá. Tem mais alguma coisa que o senhor queria dizer a respeito dessa particularidade, senhor, aqui em relação a ter ameaçado alguém para não falar ou ficar em silêncio? Sou nacional, doutor. Se eu tiver uma adenda ou outra situação, sim. Ok. Você pegou a faca em casa ou no carro? No carro, doutor, no carro. Tem mais alguma coisa que você quer explicar a respeito disso? Outra parte? Não.